Vamos orar. Pai, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Pai, convém que eu diminua, convém que o Senhor cresça. A tua igreja, o teu povo, eles vieram aqui adorar ao Senhor. Nós viemos aqui prestar ao Senhor culto de adoração. Pai, que o Senhor nessa noite, por graça, por misericórdia, derrama, Senhor, maná, derrama um alimento saudável, um alimento sólido sobre a tua igreja, que nós possamos entender a tua palavra, que nós possamos colocá-la em prática e que nós possamos proclamar a tua palavra, que o Senhor venha receber glória para si nessa noite, em nome de Jesus. Podeis assentar, glorificando, exaltando e bendizendo o nome santo do Senhor, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o texto do qual nós lemos, do profeta Isaías, ele vai tratar sobre o pecado que a nação de Israel estava cometendo diante de Deus. Eles estavam cultuando a Deus, mas o culto deles não estava sendo atendido. Deus, quando nós vamos ver no capítulo de número 1, Isaías vai exortar os sacerdotes, os levitas e todos aqueles que estavam na casa de Deus servindo. E ele vai exortá-los a prestarem um culto, não de rituais a Deus, mas um culto de entrega, um culto de vida, porque eles estavam oferecendo sacrifícios diante a Deus, mas os seus corações estavam distantes de Deus. Isaías vai confrontar aqueles homens, aquela nação, a se voltarem a Deus, a estarem na presença de Deus, porque eles viviam de forma pecaminosa, e por isso Deus não estava recebendo a sua adoração, porque estava sendo uma adoração misturada com práticas que estavam desagradando a Deus, práticas que estavam ofendendo a santidade de Deus. E Deus exorta, através do profeta Isaías, aquela nação a se voltar a Deus, e a buscar, e a clamar a Deus. Os sacerdotes busquem a Deus, os levitas busquem a Deus. E é interessante porque eu toquei no assunto e eu me lembrei, né? Que levita, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a função do levita era uma função de serviço na casa de Deus. Eles serviam na casa de Deus, né? Eles todo momento eles estavam ali para servir, porque o sacerdote, ele fazia o sacrifício, ele matava o animal e oferecia a Deus. Mas depois o animal era entregue na mão dos levitas. E os levitas cuidavam do animal, né, desossava, tirava, fazia a limpeza do animal. Eles faziam depois do sacrifício a limpeza do tabernáculo, a limpeza dos utensílios, né? Faziam toda a limpeza ali e cuidavam da casa de Deus. Era a função dos levitas, eram os porteiros. Se nós formos colocarmos nos dias de hoje, o levita era quem limpava a igreja, quem cuidava da porta, quem estava cuidando, né, das crianças para não correr, olhando os carros lá fora. Então era a função dos levitas. No tempo vago, eles tocavam. Amém? Só para entendermos a função do levita. Para nós não confundirmos Deus da melhor forma. Era uma entrega. E Deus estabeleceu a forma de ser adorado. Deus estabeleceu que era o sacerdote que tinha que prestar o sacrifício, e os levitas tinham a função de ajudar, de ter a função de cuidar da casa de Deus. Por isso a tribo de Levi era a única tribo que não tinha um território, que não tinha uma terra, porque eles não plantavam, eles não cultivavam a terra, mas eles viviam pelo serviço de Deus. Só que aquele serviço que eles estavam prestando era um serviço que Deus não estava aceitando, porque agora eles estavam fazendo somente rituais, vindo aos cultos, vindo aos encontros,
mas a sua vida permanecia da mesma forma. Tinha mudança significativa. E Deus vai exortar esse povo através de Isaías a se voltarem a Deus. Amém? Então esse é o contexto do texto que nós lemos. E quando nós lemos esse texto, e o que eu quero tratar com a igreja nessa noite, é sobre a nossa vida de retidão. O tema que eu estabeleci é o pecado. Como nós devemos tratar com o pecado. Porque o que fazia aquele povo estar distante de Deus, a nação que Deus escolheu, a nação que Deus acolheu para ser o seu povo peculiar, a nação que Deus separou, eles agora estavam em pecado diante de Deus, porque eles viviam uma vida de religiosidade, mas os corações não estavam mais em Deus, mas nas coisas de Deus. A briga agora era para ver quem tinha mais poder, quem era melhor do que o outro. Né? Entre eles queriam, né, colocar impostos, estabelecer taxas em cima dos outros irmãos, né, fazendo negócio da casa de Deus, e aquilo ali tudo estava enojando Deus. Eu não estou falando do cenário atual, viu, igreja? Era lá, no Antigo Testamento. Tá bom? Então nós vemos que aquilo ali estava enojando e Deus não estava recebendo a sua adoração por causa da pecaminosidade do coração do homem. E diante desse texto, eu quero caminhar com a igreja sobre o que a palavra de Deus vai tratar sobre o nosso coração, o nosso pecado, né? O pecado do homem, a inclinação do homem contra Deus. E para que nós possamos entender que quando nós saímos das nossas casas e viemos à igreja, ao ajuntamento, à reunião dos santos, à família de Deus, nós estamos aqui para o adorá-lo. Como a irmã Hilda, a missionária Hilda cantou nessa noite, nós estamos aqui para entregar a aquele que vive, aquele que reina, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, nós vamos ler Romanos, capítulo de número 5, verso de número 12. Lembrando a igreja que nas terças-feiras, às 19h30, nós temos o nosso culto de ensino. Melhor, quarta-feira, meu irmão, eu ainda estou em adaptação. Quarta-feira, às 19h30, nós temos o nosso culto de ensino. Nós estamos fazendo a exposição ainda do livro da Carta aos Romanos, que tem sido lições valiosíssimas. E alguns pontos do qual nós estamos trabalhando, eu quero trabalhar novamente com a igreja nessa noite, né, fazer rapidamente uma retrospectiva de alguns pontos que vai tratar sobre o pecado em nós, em nossas vidas. Como nós devemos lidar com esse pecado, o porquê que o pecado nos atinge. E Romanos, capítulo de número 5, verso de número 12. A palavra do Senhor vai dizer: portanto, por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem. Entrou quem? O pecado no mundo. E pelo pecado também entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecam. Essa passagem, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele vai dizer que através de Adão, o pecado, ele entrou no mundo. Por um homem, o pecado entrou no mundo. Quem é esse homem? Adão. Paulo está aqui agora personificando o pecado. Ele vai falar que o pecado, ele entra porque o homem dá uma legalidade para que o pecado agora se estabeleça. Porque a ordem de Deus era: vocês têm a administração, Adão, a administração do jardim. Plantem, cuide, administre o jardim. Mas daquela árvore especificamente, você não vai comer. Porque no dia que você comer, você vai... Que agora Adão, ele está debaixo dessa palavra de Deus, mas ele, juntamente com Eva,
desobedecem a Deus e comem. E agora abre uma lacuna, abre uma porta. E quem entra pela porta? O pecado e a morte. É a dupla dinâmica, né? Essa dupla que acabou, né, com o relacionamento entre o homem e Deus. É a dupla que agora está inserida na terra e que o homem já nasce escravo dessa dupla, pecado e morte. E pelo pecado houve maldição, houve condenação, porque o homem desobedeceu por um pecado. Então Adão come essa fruta, juntamente com Eva. Se nós formos ver alguns historiadores, eles já têm colocado, muitas das vezes, certeza nessa questão. Nós vemos alguns teólogos atuais que vão dizer que aquela fruta que Adão e Eva comeu, né, sendo historiadores goianos, vão falar que essa fruta era um pequi, né? Amém? Glória a Deus. Não, né, igreja? Não sabemos, mas para algumas pessoas podem ser. Mas eles desobedecem a Deus. Eles desobedecem. E agora, toda a humanidade está escrava desse pecado e da morte. Então, Adão desobedece e a morte entra. Ele abre uma porta e por ela entra o pecado e a morte. E quando nós vamos ler Números, por gentileza, Números 32, 23, a palavra de Deus vai dizer: e se não fizertes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos hão de achar. Números, Deus está orientando o povo novamente a se voltarem a Ele, a deixarem as velhas práticas, a deixarem de murmurar, porque agora eles estavam indo entrar na terra prometida, agora eles estavam indo conquistar a terra prometida. Só que ainda aquela geração era uma geração que não temia a Deus, que ainda vivia na prática do pecado, que vivia uma vida contrária à vontade de Deus. E Deus, fizestes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado vai encontrar você. Meu irmão, nós acabamos de ler a palavra da oferta. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. O plantio é opcional. O plantio é se eu e você quisermos semear, plantarmos. Mas a colheita, a palavra de Deus vai dizer, esse princípio bíblico vai nos levar ao entendimento que a colheita ela é certa. Nós iremos colher. O que nós temos plantado hoje? O que eu e você temos plantado hoje para o reino de Deus? Devemos plantar aquilo que vai alegrar o coração de Deus. Devemos plantar aquilo que vai alcançar vidas, vai trazer frutos, né, para o bem de vidas, de famílias. Devemos fazer um plantio para a glória de Deus e não para a nossa autopromoção, não para para as nossas perspectivas, né, humanas, mas sim para a glória de Deus, porque tudo que plantamos, certamente colheremos. Tudo que o homem plantar, meu irmão, certamente ele vai colher. Ah, pastor Ezequias, mas como então fica a situação daquelas pessoas que fizeram mal a vida toda? Pessoas que praticaram coisas horríveis, praticaram coisas que prejudicaram muitas outras pessoas. E como vai ficar a situação dessas pessoas? A palavra de Deus é clara. Ela certamente colherá. Quando nós vamos olhar para a história, vamos ver a vida de Hitler, vamos ver a vida de Mussolini, vamos ver a vida de outras autoridades que escravizaram, que até hoje escravizam. Quando nós olhamos para países
como a América do Norte, quando nós olhamos para países da janela 1040, que são países perseguidos, do qual o evangelho não pode entrar, aqueles líderes, aqueles presidentes daquelas nações, aqueles chefes daqueles estados, estão restringindo a verdade de Deus, mas tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. É debaixo desse princípio que nós estamos alicerçados. É debaixo dessa palavra. Então, o que é o pecado? Qual é a definição de pecado? Pecado, ele é transgressão. Pecado é errar o alvo. É os flechas aqui, né? Só que essas flechas aqui, todas, Yacira, vão acertar o alvo em nome de Jesus. Todas as flechas vão alcançar o alvo para a glória de Deus em nome de Jesus. Mas o pecado, ele faz o que? Nós errarmos o alvo, o que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E o pecado é o pior câncer da humanidade. É ele que destrói o homem. A palavra de Deus vai dizer que todos pecaram. Está lá em Romanos 3, 23. Ou melhor, Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram. Por que, pastor, que todos pecaram? Porque todos morrem. Você quer saber qual é a comprovação do pecado na humanidade? É a morte. Porque quem entrou? O pecado e a morte. Então, logo, nós morremos porque somos pecadores. Depois de Adão, todos depois de Adão morreram. Antes de Adão, ou melhor, antes de Adão, não teve, né? Depois de Adão, todos morreram. Na verdade, depois de Cristo, todos. Os que nascerem pós a nós, a esta geração, se não se voltarem a Cristo, também morrerão, porque são pecadores. Até o nosso Cristo morreu, porque ele era homem, mas ele também era Deus, e ele venceu a morte, o único que venceu a morte. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque a força da morte é o pecado, e o pecado, o que fortalece o pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu e você somos mais do que vitoriosos, meu irmão. Você é um vitorioso, por quê? Porque Cristo nos fez vitorioso. Ele venceu a morte. E a palavra dele para mim e para você é: como eu vencereis. Por isso que a igreja ela é triunfante. Por isso que a igreja ela é vencedora. Ela é vitoriosa. Porque Cristo derramou o seu sangue pela igreja. Amém? Então, o pecado é tudo isso. É tudo aquilo que é contrário à lei e à natureza de Deus. Contra Deus. E Romanos 3, 23 vai dizer que o salário, a recompensa, como nós sempre temos tratado esses pontos, a recompensa do pecado é a morte. É a morte. Então, qual é a evidência que o homem peca? Já viu aquela pessoa falar que, poxa, eu não sou muito de pecar. Eu sou uma pessoa boa. Não, eu às vezes fico em casa, não mexo com ninguém, bebo minha cervejinha aqui, mas, sabe, não tenho nada contra ninguém. Nós vemos na sociedade pessoas que, a princípio, quando nós observamos, de boa índole, bom caráter, né? Pessoas que, poxa, às vezes a gente olha e, cara, ela parece ser até melhor do que eu mesmo. Entendeu? Ela, de fato, parece ser uma pessoa mais correta do que eu. Parece que nessas dificuldades que eu tenho, essa pessoa não tem essas mesmas dificuldades. Só que, queridos, dentro do coração, dentro da vida, dentro da natureza que está estabelecida nela, está correndo a natureza adâmica, está correndo a natureza pecaminosa, está correndo uma natureza que está em guerra contra Deus. Está em guerra. Satanás,
não teria poder sobre a humanidade se não fosse por causa do pecado. Ele não te atingiria se não fosse por causa do pecado. É o pecado que nos distancia de Deus e nos torna vulnerável sobre as ciladas, as ações, como o apóstolo Paulo diz, as astutas ciladas do inimigo, contra os dardos inflamados, como está lá em Efésios 6, da guerra espiritual, dessa luta espiritual que o inferno tenta o tempo todo nos atingir, para tirar a tua confiança em Deus, para te desmotivar na fé, para enfraquecer a tua fé, para enfraquecer a tua vida de relacionamento com Deus. Mas queridos, nós somos os filhos de Deus, e a palavra de Deus diz que Jesus morreu por nós. Pode os nossos pecados serem vermelho como a escarlata, vermelho como o carmesim, mas Ele, Cristo Jesus, nos torna os nossos pecados brancos como a neve. Por isso que nós cantamos, alvo mais que a neve. Me ajuda aí o pessoal do louvor, porque eu estou só Deus na causa. Alvo mais que a neve. Ele nos torna alvo mais que a neve. Amém? Então, é o que Deus faz em nós. É o que Deus opera em nós. Por isso, o diabo ele não pode nos tocar, porque Deus morreu. O Senhor Jesus morreu e nos lavou no seu sangue. Ele nos purifica de todo o pecado. O sangue dele nos purifica. Então, nós vemos que o homem perdeu a imortalidade por causa do pecado. Por isso que nós não aceitamos morte, né? Por isso que muitas das vezes quando morre um ente querido, um parente, pessoas próximas, nós sentimos. Mas poxa, por que aconteceu isso? Né? Porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para imortalidade, nós fomos feitos para a eternidade, nós fomos feitos para viver com Cristo sempre. Mas o pecado, ele veio, quando ele entra, ele traz essa pessoa junto com ele chamada morte também, e agora todo ser humano morre por causa do pecado. Foi o pecado que amaldiçoou a raça humana, mas não só a raça humana. O pecado também amaldiçoou toda a natureza, porque a natureza agora ela geme, porque ela foi também amaldiçoada pelo pecado do homem. Gênesis 3,17. E Adão disse: porque destes ouvido a voz da mulher, da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Por causa do teu pecado, homem. Por causa do meu pecado, a terra também foi amaldiçoada. E em Romanos, o apóstolo Paulo fala que a natureza agora ela geme, está com dores de parto, esperando até o dia que Cristo vem para purificar-nos de todo o pecado. Vem para lavar a igreja, mas lavar também a natureza do pecado e da morte que atingiu a todos. Então, o arrependimento pelo pecado, ele tem que nos trazer alguma causa. Nós devemos olhar que nós somos pecadores e nos arrepender pelos pecados que cometemos. Nisso consiste o Evangelho. Nisso consiste a palavra de Deus. Você pode repetir comigo? Arrependimento. Arrependimento. É por causa do arrependimento que agora nós somos feitos filhos de Deus. Porque aqueles que não se arrependem e não se voltam a Deus, esses estão debaixo de condenação. Sabe aquelas pessoas que são soberbas, prepotentes no seu coração, acham que nada pode fazer com que ela cometa um erro. São pessoas que o seu ego está acima de tudo. Não são pessoas humildes,
que reconhece, que analisa. A palavra de Deus vai dizer que o arrependimento é a chave que muda vidas, que transforma corações. É através do arrependimento. O arrependimento pelo nosso pecado. Olha quais são as causas do arrependimento. Quando nós nos voltamos a Deus, o arrependimento verdadeiro é aquele que nós ficamos tristes porque ofendemos a Deus e não pela consequência que recebemos. O arrependimento é que quando eu erro o alvo, Daniel, quando eu erro o que Deus tem feito na minha vida, quando eu cometo um pecado, um deslize, quando eu cometo uma transgressão, uma iniquidade contra Deus, agora eu fico triste, eu fico preocupado porque o meu relacionamento com Deus foi manchado, foi maculado por causa do pecado. E não pelas consequências, porque tem pessoas que, eu tenho que pedir perdão a Deus porque senão vai vir consequência na minha vida. A preocupação não é porque magoou a Deus, não é porque ofendeu a santidade de Deus, mas a preocupação é pelas coisas terrenas, é pela consequência terrena. Meu irmão, a nossa preocupação deve ser como meu pai está me olhando, como meu pai está me enxergando. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vamos ver um homem que o próprio Deus tem o prazer de falar dele. Um homem que Deus, quando o diabo se apresenta diante de Deus, Deus vai dizer: tu tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do fidelidade, temor a Deus. As características de um homem arrependido, voltado, devotado a Deus, do qual Deus tem prazer em falar dele. Então, queridos, devemos fazer sempre uma introspectiva e pensar o que Deus tem falado sobre mim, o que Deus tem falado a meu respeito, como eu tenho agido em relação aos pecados que eu tenho cometido. Eu tenho me mantido na mesma posição? Ou eu tenho mudado, arrependido do meu pecado? Que Deus possa tocar no teu coração e no meu coração nessa noite, e que possamos nos arrepender. Mateus, capítulo de número 3, verso de número 1. Eu quero nessa noite te levar ao entendimento que uma vida cristã, uma vida com Deus, se não tiver arrependimento, meu irmão, você está vivendo apenas uma vida de aparências. Você está vivendo um evangelho de boca para fora. Porque o evangelho, ele está relacionado ao arrependimento. Nós somos salvos pela graça, sim. Bondade e misericórdia de Deus, por meio da fé, sim. Porque a fé é a mão, é a forma que Deus nos salva. É a fé em Cristo Jesus. Mas o que gera fé é o arrependimento. Arrepender no seu coração. Porque a fé gera em nós mudança, transformação. Amém? Então, Mateus 1:3. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto. Meu irmão, eu amo a história de João Batista. Hoje eu estava com jovens na classe. Eu não me aguentei, eu tive que falar de João Batista. Porque a história desse homem, Jesus, quando os discípulos vão chegar diante de Jesus e falar: João Batista, ele vai ser morto. João Batista, ele falou que era para nós vir e perguntar para você se de fato você é o Messias, que tanto nós estávamos aguardando. Aí Jesus vai dizer, vai testemunhar sobre João Batista. O que vocês vieram ver? É um caniço no meio do deserto? Porque eu quero dizer para vocês que esse João, que veio vestido de roupas de couro, esse João que veio do deserto comendo mel silvestre, esse mesmo João, dentre os nascidos de mulher, não nasceu ninguém igual a João. Quando eu ouvi isso, eu fiquei impactado com isso. Porque Jesus vai testemunhar de João dizendo:
dentre os nascidos de mulher, não nasceu ninguém comparado a João. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver a história de Abraão, um homem que foi chamado amigo de Deus, um homem que se entregou, um homem que saiu da sua terra, confiou em Deus, e Deus fez grandes promessas a Abraão. É a referência do patriarca. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, Deus levanta um libertador, um grande homem que vai liderar uma nação, um grande homem que vai passar com toda uma nação por meio de um mar, porque Deus abre o mar e eles passam. Quando nós vamos olhar para a história de Josué, ele estava em guerra, e se o dia virasse eles perdiam, então Josué levanta a mão para o céu e fala: sol, para, agora, e o sol parou. Meu irmão, que coisa maravilhosa! Quando nós vamos olhar para a história de Elias, nós vamos ver um profeta que ora a Deus e fogo desce do céu. Grandes homens de Deus. Mas quando nós chegamos na história de João Batista, nós vamos ver um homem que batizava pessoas e tinha uma mensagem. E o que a palavra de Deus diz? Verso de número 2. E João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de João Batista não era milagre. A mensagem de João Batista não era sinais e prodígios. Mas a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, mudem de vida, mudem de postura, mudem de situação, mudem, porque é chegado o reino dos céus. E Mateus 4,17, olha quem vai dizer também a mesma mensagem. Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar. Sabe o que o nosso mestre dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem era a mesma que o Cristo. Nós estamos aqui para ser testemunhas. O que uma testemunha faz? Ela fala aquilo que ela viu. O que você tem visto sobre o teu Deus? O que Ele fez na tua vida? O que Ele mudou na tua vida? O que Ele transformou? Nós estamos aqui para testemunhar o que Jesus fez em nós e o que Ele fará através de nós. E o pecado não pode nos parar. Arrependei-vos significa mudar de atitude, mudar o coração, reconhecer seus erros, os seus pecados e buscar filiação com Deus. Eu preciso da misericórdia e da graça de Deus. É quando nós pregamos aos homens e o Espírito Santo vai lá no coração do homem e convence ele do pecado, da justiça e do juízo, e agora ele reconhece: eu sou um pecador, eu preciso me voltar a Deus, porque ele teve um encontro com Deus, porque ele viu a Deus. Isaías aqui no capítulo de número 1, ele já é um profeta, mas nós vamos ver que a história de Isaías vai ser mudada no capítulo 6, porque ele teve um encontro com Deus. A Bíblia vai dizer que Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vai dizer: eu vi o Senhor. Meu irmão, e quando nós vimos a Deus, quando nós encontramos Deus, a nossa vida nunca mais será a mesma. Por quê? Porque Isaías entendeu: eita, agora eu vi o Senhor. Eu estou perdido, porque eu vi o Senhor. Ele estava dizendo que não era salvo pela profecia, mas por agora reconhecer que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Só que a graça de Deus foi manifesta na vida de Isaías, como foi manifesta na minha e na sua vida. Porque a palavra de Deus vai dizer que um dos serafins, voou e pegou uma brasa viva tirada do altar. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de graça. Altar é lugar onde alguém morreu por mim, por você. E ele foi lá, tirou essa brasa viva que tocou o meu e o teu coração, e tocou os lábios de Isaías.
esse mesmo Deus nos tocou. Hoje eu e você não somos mais escravos do pecado. Amém? Então, arrependimento, característica do Filho de Deus. Primeiro, arrependimento agora, meu irmão, nos leva a ter paz com Deus. Você tem paz com Deus. Eu não sei se você entende isso, meu irmão, mas se você entendesse, você era para estar glorificando. Era para estar exaltando a Deus. Porque hoje nós temos paz com o nosso Salvador. Nós estávamos em guerra com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas hoje você é filho amado. Romanos 5,10. Por gentileza, Romanos 5,10. Porque se nós, sendo o quê? Inimigos. Quem era inimigo? Nós. De quem? Fomos reconciliados com Deus. Então quer dizer que eu e você era inimigo de Deus? Mas agora eu e você somos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Muito mais tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Nós estávamos em guerra com Deus. Nós não tínhamos paz com Deus. A palavra de Deus fala que agora eu e você temos paz com Deus. Ou seja, eu estava em guerra. Eu era inimigo de Deus, mas agora Jesus me reconciliou. É como se eu tivesse em guerra com minha sogra, e graças a Deus eu sempre tenho paz com minha sogra é top, e nem quero nunca ter guerra com minha sogra, né? Mas era como se eu tivesse em guerra com minha sogra, e a filha dela mais linda e perfeita que Deus me deu, graças a Deus por isso, chegasse, amor, nós precisamos fazer as suas pazes com minha mãe, vamos fazer as pazes, eu vou lá e sento e converso e a gente acerta a nossa vida. E agora ela vai me reconciliar com a minha sogra. Foi o que Jesus fez por nós. Nós estávamos em guerra com o nosso pai. Mas aí Jesus pegou na minha mão e pegou na mão do pai e falou: agora, através da conta que eu paguei, através do que eu fiz pelo Ezequias, do que eu fiz pelo Pretinho, do que eu fiz pelo Hélito, do que eu fiz pelo Yuri, agora vocês têm paz com Deus. Nós temos paz com o nosso Pai. E glória a Deus por isso. Porque agora nós somos filhos. Então o Evangelho, ele se resume em arrependimento. Porque diante de Deus não temos méritos. Eu e você não temos méritos. Não é meu, não é o que eu faço. Efésios 2, Paulo vai dizer que pela graça vocês são salvos. Eu e você somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, eu não tenho mérito diante de Deus. Não são as minhas obras. Não é porque eu faço melhor quanto líder do conjunto dos jovens. Não é porque eu faço melhor quanto pastor dessa igreja. Não é porque eu faço melhor quanto líder de missões dessa igreja. Não. Eu não tenho mérito. Eu sou um eterno devedor. Mas eu tinha deméritos. Eu estava condenado. Mas agora a conta foi paga. Agora o demérito também é tirado. Porque eu me arrependi, eu entendi que eu preciso e careço da graça e da misericórdia de Deus. Eu e você carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Você pode dizer para o seu irmão: você necessita da graça e da misericórdia de Deus. Eu e você necessitamos. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque o pecado nos separou de Deus. Amém, igreja? Ezequiel 36, 31. Já estamos caminhando para o fim. Ezequiel 36, 31. Então, vos lembrando dos vossos maus caminhos,
e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, e das vossas iniquidades, e das vossas abominações. Então, meu irmão, o pecado, ele tem que causar nojo em nós. Porque agora, eu não deixo de errar, eu não deixo de falhar, porque eu ainda estou aqui nessa terra, de, estou num processo de santificação. Mas quando eu peco, quando eu erro, quando eu falho, quando eu erro o alvo, eu tenho que me voltar ao meu Deus, eu não aceito mais aquele estado. Eu digo, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, eu preciso me voltar ao Senhor, me reconciliar com o Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu me nojo disso que eu estou praticando. Segundo, quando eu peco, gera em meu coração vergonha. O pecado nos traz vergonha. Nós não achamos mais merecedores. Esdras 6, 9, 6. Esdras capítulo 9, verso de número 6. E disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as minhas iniquidades se multiplicam sobre a minha cabeça, e a vossa culpa tem crescido até os céus. Olha o que o pecado faz. Ele nos leva a uma vergonha do que estamos fazendo. E, meu irmão, mas você e eu não temos que ter vergonha de chegar diante do nosso Pai e confessarmos os nossos pecados. Temos que voltar a Deus, nos arrepender e falar com o nosso Pai, porque Ele perdoa os nossos pecados. Amém? Então o pecado também ele vai gerar acusação em nosso coração, vai gerar amargura, o inimigo vai te acusar, vai tocar em você, vai querer te apontar. Mas a palavra de Deus, Romanos 8:33, vai dizer, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica. O inimigo não pode nos acusar pelos nossos pecados, porque nós somos justificados por Cristo. É Deus que te justifica. Arrependei-vos e voltai-vos a Ele. Busque. Mas Deus te justifica, meu irmão. Quem me justifica é Deus. Quarto, quando eu caí, depois de ter travado uma luta intensa para não cair, caí debaixo de resistência. Não foi algo voluntário. Eu resisti, eu tentei, eu lutei, eu guerreei. Mas aquilo me fez cair. Romanos 7:23, Paulo vai dizer. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ei, a nossa natureza, ela é inclinada ao erro. Eu sou ser humano como você era ser humano. E Paulo, quando ele vai dizer aqui, eu tento fazer o bem, mas quando eu vejo, eu já estou vulnerável a praticar aquilo novamente. Mas, meu irmão, nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo que está conosco. Clame a Ele e diga, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá força para vencer o meu pecado. O meu pecado, o teu pecado, nós devemos deixar de lado. E a igreja, meu irmão, a igreja ela é instituída por Deus. Os nossos irmãos estão aos nossos lados para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. A estarmos seguindo, a estarmos caminhando, confessando as nossas dificuldades uns aos outros. E cada dia mais mortificando a nossa natureza pecaminosa, porque o objetivo da igreja, cada dia mais, é te levar a um amadurecimento, a uma vida de constância, a uma vida de busca diária por Deus, a uma vida de entrega a Deus, para que Deus seja sempre glorificado através da sua vida. Amém, igreja? Então, quando nós erramos também, nós lutamos para abandonar o pecado.
crente luta para não cometer o pecado novamente. Todo pecado tem uma consequência. A causa da ruína do homem impede o crescimento da igreja. Todo pecado ele tem uma consequência. E ele vai gerar em nós desânimo, desmotivação. Vai gerar em nosso coração achar que somos indignos, que não somos capazes. Ei, Deus te chamou, Deus te criou, você não é obra do acaso. Ninguém que aqui está é obra do acaso. Nós fomos chamados por Deus para serem embaixadores de Deus, servos de Deus nessa terra, levando Cristo às vidas e aos corações. Nós fomos escolhidos por Deus, e Deus tem um mundo que precisa ser anunciado o seu evangelho, para que pessoas, os nossos irmãos que estão lá fora, que precisam ser salvos, Deus vai nos usar para levar essa mensagem que salvará. Amém? Glória a Deus. E para finalizar, se você não encontrar o seu pecado para se arrepender dele, ele vai te encontrar para te matar. Ele vai te encontrar. Por isso, querido, evangelho consiste em arrependimento. Existem situações nas nossas vidas que nós não devemos perguntar por quê. Não, por que não? A pergunta é, para quê? Eu não tenho que ficar perguntando, Deus, por que o Senhor permitiu? Porque o Senhor, por que essa pessoa fez isso? Por que não? Deus, qual o propósito? Porque Ele não vai permitir tentação que nós não podemos suportar. Tudo Ele está nos aperfeiçoando. A palavra de Deus, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está cooperando para o teu crescimento, amadurecimento. Deus está te forjando, Deus está te ferramentando para que nós possamos ser relevantes. Então, resolva os seus pecados, resolva o que te aflige. Como eu também eu tenho que resolver aquilo que me amargura, que me aflige, tenho que lutar contra os meus impulsos todos os dias. Nós devemos guerrear todos os dias. Você é um soldado no reino de Cristo. Devemos acordar, meu irmão. Como nós sempre temos falado, o presbítero Wellington acabou de falar aqui. Nós acordamos, levantamos, meu irmão, nós já estamos em um culto para Deus. A nossa vida é um culto para Deus. Você vem aqui adorar a Deus junto com toda a congregação, com toda a comunidade dos santos, mas a nossa vida é um testemunho para Deus. A nossa vida é um culto a Deus e devemos honrá-lo todos os dias. E se eu e você não confessar os nossos pecados hoje a Deus, Ele pode só te encontrar no dia do julgamento. Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 11. Ou melhor, Apocalipse 20, verso de número 15. Pode colocar o verso de número 15. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É duro que a palavra de Deus nos coloca. Mas, querido, não vale a pena ficar flertando com o pecado. Não vale a pena negociar o que Deus colocou na tua mão pelo pecado. Não negocie. Não ceda. Não retroceda. Não olhe para trás. Lembra do exemplo da mulher de Ló. Ela olhou para trás. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, olhar para trás, a minha alma não tem prazer nele.